Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando o nosso 6º episódio do projeto Cinema na Redação, em que nós analisamos filmes clássicos do cinema, grandes obras cinematográficas que você pode utilizar como referência nos seus textos, nos mais diversos assuntos. É mais uma forma que a gente tem de contribuir aí com você para a entrada na universidade, tá certo? Fazendo uma boa redação. E hoje, um dos filmes mais amados, sem dúvida alguma, da história do cinema, Um Sonho de Liberdade. Eu já sabia que andava me traindo. Ela disse que também queria o divórcio em Ham. Isto foi uma vingança de uma natureza muito mais brutal e a sangue frio. Considerem isto: 4 balas para cada vítima. Não se uma bala extra para cada amante. Direto na cabeça. O senhor me parece ser um homem bastante frio e sem remorso, Sean Dufresne. Meu sangue gela só de olhar para o senhor. 2 penas de prisão perpétua, uma após outra. Uma para cada uma de suas vítimas. Assim seja. Pois é, Um Sonho de Liberdade é um filme de prisão. É um filme de prisão que é extremamente inspirador. Pois é. Esqueça aqueles filmes de prisão que trabalham com muita violência, como é o caso de Condenação Brutal, estrelado pelo Sylvester Stallone. What do you want? Take it. Be a transfer. For what? I didn't do nothing. Olha, embora Condenação Brutal seja também sobre uma injustiça, embora Condenação Brutal também mostre toda a dificuldade de um homem condenado de forma inocente e que tenta escapar da prisão, há uma diferença clara entre Condenação Brutal, lá do Stallone, e Um Sonho de Liberdade. Vamos saber por quê. O que é que há de tão especial neste filme que não foi bem recebido pelo público quando lançado nos cinemas, lá em 1994 para 95. Foi um filme aclamado pela crítica, tanto é que recebeu várias indicações ao Oscar, incluindo de melhor filme, embora não tenha levado para casa nenhuma estatueta. Um Sonho de Liberdade se tornou queridinho apenas quando foi lançado em VHS. As chamadas fitas de vídeo que havia naquela época. É um filme, portanto, que ganhou toda a fama e toda a projeção quando chegou aos lares das pessoas e não necessariamente no cinema. Vamos conhecer um pouquinho da história de Um Sonho de Liberdade. O filme se passa em 1946 e acompanha, de certa maneira, a história do bem-sucedido banqueiro Andy. Ele tem a sua vida radicalmente alterada quando é condenado por um crime que nunca cometeu, o homicídio da esposa e do amante dela. É bem verdade que Andy chegou a pensar em cometer o assassinato. Há uma cena logo no início do filme em que ele está dentro do carro, segura o revólver e tudo mais, mas não foi ele quem matou a esposa e o amante dela. Ora, Andy é então mandado para uma prisão que é o pesadelo de qualquer detento, a penitenciária estadual de Shawshank, no Maine. E lá ele terá que cumprir pena de prisão perpétua. Pois é, prisão perpétua. Lá ele logo é apresentado ao Warden Norton, né? Que é um corrupto e cruel agente penitenciário que usa a Bíblia como arma de controle, tá certo? Alguma passagem preferida? Mas a grande questão é que o Andy vai fazer amizade com um personagem vivido pelo Morgan Freeman, um prisioneiro que cumpre pena já há 20 anos e, de certa maneira, controla o mercado ilegal dentro da instituição. No filme você vai acompanhar todos os percalços vividos pelo Andy, tá? A própria prisão de Shawshank parece uma metáfora a tudo aquilo que nos aprisiona aqui do lado de fora, todos os problemas, todas as dificuldades pelas quais os seres humanos passam, e a gente vai acompanhar então a trajetória de um homem em busca do seu sonho de liberdade, em busca da justiça que o inocente, né? E como ele reage a todas as dificuldades, todas as intempéries
que aparecem ao longo do tempo em que fica preso. O filme acompanha a vida dos dois durante 19 anos. O curioso é que Um Sonho de Liberdade é a adaptação de um conto do livro As Quatro Estações. E esse conto é escrito pelo Stephen King, o mestre do suspense. Só para quem não associa aí, o Stephen King é o autor do já clássico filme também Carrie, a Estranha. Conta a história de uma menina com poderes telecinéticos que sai tocando fogo em tudo no baile de formatura. É também do Stephen King o clássico O Iluminado, que acompanha a trajetória de um homem que vai enlouquecendo dentro de um hotel nas montanhas geladas. Um Sonho de Liberdade trata de todas as injustiças que nós temos de enfrentar na vida, né? A prisão, na verdade, é uma metáfora da nossa própria vida diante de um mundo de injustiças. O filme vai abordar temas como humanidade, abuso de poder, esperança, depressão e, de certa maneira, as mais diversas falhas na sociedade. Um Sonho de Liberdade nos coloca diante dos piores sofrimentos humanos, mas acaba mostrando que com coragem, com força, com sabedoria, é possível superar as maiores dificuldades. Para essa geração que está muito acostumada a filmes com uma edição rápida, em que as coisas acontecem de forma muito rápida ali para prender a atenção do espectador, Um Sonho de Liberdade pode parecer até um filme meio arrastado, com suas quase 2 horas e 20 minutos. Mas é preciso mostrar que o filme vai acompanhando aos poucos e moldando a personalidade de cada personagem, tudo de forma muito bem explicada, até chegar ao clímax, que é absolutamente emocionante, mas pode ficar tranquilo que aqui nós não daremos spoilers. O filme vai trabalhar muito com o valor da liberdade, o significado de encontrar seu próprio lugar no mundo, também a importância de uma amizade verdadeira, né? Esses são conceitos muito bem trabalhados pelo diretor Frank Darabont no seu roteiro e colocados à prova em performances absolutamente fantásticas do Tim Robbins e do Morgan Freeman, tá? E como a gente sempre tem mostrado aqui, como é que eu posso utilizar Um Sonho de Liberdade numa redação? É importante perceber que esse filme é meio que um filme coringa. Você pode fazer uma referência a Um Sonho da Liberdade em muitos temas, realmente, trabalhando a partir da ideia de que a prisão é uma metáfora para a nossa própria vida, para as injustiças a que somos submetidos e como é importante resistir a essas injustiças para conseguir vencê-las. Então a gente preparou aqui um parágrafo para você entender como é que você poderia encaixar esse filmaço de 1994, Um Sonho de Liberdade, no seu texto. Vamos dar uma olhadinha? Acompanha comigo. Existem muitas situações que aprisionam os seres humanos, ainda mais que as grades e os muros de um presídio. No filme Um Sonho de Liberdade, o personagem Andy, vivido pelo ator Tim Robbins, é condenado injustamente pela morte da esposa e do amante dela. Na prisão, Andy enfrenta desafios e provações em busca de seu sonho de liberdade sem jamais desistir. Analogamente à trajetória dele, são muitas prisões que encarceram as populações carentes no Brasil, são muitas prisões que encarceram as mulheres no Brasil, os deficientes físicos no Brasil, os moradores de rua no Brasil, os desempregados no Brasil. Então vejam como é possível fazer a referência a este filme numa introdução. O que a gente está mostrando a você é um parágrafo de introdução, em que você parte da alusão ao filme para chegar ao conteúdo propriamente dito. Claro, essa conclusão não estaria encerrada. A partir do momento que você faz a escolha, quando você escreve analogamente a trajetória dele, ou seja, do personagem Andy, são muitas as prisões que encarceram as populações carentes, as mulheres, os deficientes físicos, os moradores de rua ou mesmo os desempregados no Brasil, você precisaria construir mais um parágrafo
mais um período para mostrar pelo menos 2 dessas prisões que encarceram as mulheres, não é? Que encarceram os deficientes físicos, que encarceram os moradores de rua. Mas é uma forma, sim, de você fazer uma boa introdução, mostrar essas prisões que encarceram os seres humanos e como é que elas funcionam aqui do lado de fora, tá bom, gente? Fica então a recomendação, um grande filme, Um Sonho de Liberdade, merece ser assistido e utilizado na redação, beleza? Grande abraço para todo mundo, tchau!